Tá, pessoal, então, boa tarde. Essa é a 7ª reunião extraordinária da congregação. Eu queria justificar primeiro a ausência do Paulo, né? O Paulo está de férias, a gente precisou marcar essa reunião meio em cima da hora, já eu explico por quê. Então, eu vou presidir a congregação hoje. Só umas burocracias antes aqui, tem justificativa de ausência do representante discente, o Cássio, ele está sendo substituído pela Ana Isabel. Não estou com a lista aqui, mas talvez esteja aí. Lembrando que o registro de presença nessa reunião da congregação será feito pelo relatório emitido pelo Google Meet no fim da sessão. Nossas votações serão feitas pelo formulário eletrônico, a gente só tem um item hoje. Eu não tenho nenhum informe, então eu queria saber se alguém quer se inscrever para dar algum recado no expediente, para falar no expediente. Samuel levantou a mão. E não estou vendo ninguém mais. Então, eu vou passar a palavra para o Samuel no expediente, depois a gente entra no único item da ordem do dia. É o único item e está automaticamente destacado, tá? A mesa tem interesse em destacar esse item. Então, beleza. Samuel, vamos lá. Não, é só para relatar que foi montado um GT para fazer uma proposta de princípios de conduta para a comunidade do IMEC. Esse GT fez algumas reuniões, ele foi montado essencialmente pelos membros do Conselho Interdepartamental do IMEC, e eu sou coordenador do GT, e nós chegamos à conclusão que nós vamos levar uma proposta para a congregação, estabelecendo apenas alguns princípios gerais e exemplos de comportamentos ou atitudes que a gente consideraria que não estariam apropriadas, mas vamos construir um documento de forma colaborativa com toda a comunidade. Então, a gente vai estar ouvindo alguns grupos nesse GT, para a gente levar para a próxima congregação, se não em dezembro, o primeiro do ano que vem, na verdade, um protocolo, um procedimento de encaminhamento de como construir o nosso código de conduta, a partir de princípios de conduta que nós estamos elaborando. Então, só para relatar basicamente os passos que nós estamos dando, e estamos também claramente dispostos a ouvir as sugestões e tudo mais, mas a ideia é que nós vamos entregar para a congregação procedimento de como construir de maneira colaborativa na comunidade esse código de conduta para a comunidade do IMEC. Era só isso. Beleza, obrigado, Samuel. Então vamos passar para a ordem do dia. O único item, o primeiro item que está destacado, é uma homologação de um ad referendo referente a um pedido que a gente fez para a CVD, um pedido de 10 vagas de professores, que a gente chama de professor de concurso emergencial, né? Para abrir em processo sumário. A história um pouco desse pedido é o seguinte: por conta Bom, no semestre que vem a gente vai ter que retornar a atividades presenciais de forma integral, incluindo aulas, né? Então, assim, a atividade para continuar remota, ela vai ter que ser a exceção da exceção e vai ter que ser justificado na CCG ou na CCPG, conforme o tipo de disciplina. Então, como tudo vai ser presencial e como o IMEC, as nossas disciplinas, em geral, têm turmas muito grandes, né, com mais que 100 alunos, a gente teve uma reunião com o pró-reitor de graduação no sentido de ver se conseguia alguns professores substitutos, alguma coisa, para que a gente pudesse abrir mais turmas das disciplinas, de modo a que as turmas tenham menos vagas. Então, assim, ao invés de ter 120 alunos na turma, ter, sei lá, 70, né? 60, para aí colocar num CB grande daquele e poder manter um mínimo de espaçamento aí. Eu sei que a Pró-Reitoria de Graduação e a CGU estão trabalhando, tem vários GTs funcionando em paralelo aí, trabalhando em alternativas para isso. E eles montaram recentemente um GT que eu não sei como que é o nome bonitinho, mas o nome
propaganda é GT mão na massa, né? Então o pessoal está indo no CB e fazendo as coisas lá mesmo, né? Ah, como é que vai ser as aulas? Os alunos vão estar aqui, o aluno vai ter um ensino híbrido, para isso a gente precisa de Wi-Fi, precisa de um computador melhor. Então, algumas modificações no CB e no PB vão acontecer. Mas, mesmo assim, a gente acha que se pudesse abrir turmas menores, seria melhor. Então, nós conversamos com o pró-reitor, a conversa foi Paulo, Samuel, eu e ele. A gente ficou de aguardar um retorno e ele deu o retorno para a gente que esse tipo de pedido tinha que ser feito junto à CGU, junto à vice-reitora. Então, a gente tentou algum tempo marcar uma reunião com a vice-reitora. Como é uma reunião com a vice-reitora e com o pró-reitor, tem um problema de agenda muito grande, né? Então, a gente até conseguiu marcar uma reunião para o dia 2 de dezembro. O problema é que no dia 2 de dezembro já tinha passado o limite para entrada em pauta na CVD de um pedido de vaga que chegasse num tempo hábil para a gente conseguisse abrir um concurso e esse professor começar a dar aula em março. Então, assim, a gente acabou, com base em algumas conversas aí, com base em algumas estatísticas dessas disciplinas que tem mais que 100 alunos, dessas turmas que tem mais que 100 alunos, a gente chegou no número de 10 professores. Acho que com 10 professores contratados em RTC é aquele regime de 20 horas, né? Então a pessoa pode, sei lá, talvez dar até 10 horas de aula aí. Então a gente está pedindo 10 professores. Essa conversa já foi feita, houve uma troca de e-mails com a vice-reitora, ela aceitou bem o pedido, né? Falou que na medida do possível vai atender a solicitação do IMEC, e a gente deixou para acertar os detalhes na reunião da semana que vem. Mas a gente precisava já mandar o pedido para entrar em pauta da CVD. Então a gente fez um ad referendo e agora está homologando esse ad referendo. Então vai ser um pedido de 10, contratação de 10 professores emergenciais. A divisão desses professores entre os departamentos ainda não foi feita. A gente está fazendo a coisa o mais rápido possível para ver se consegue contratar. Como vai ser a divisão, os coordenadores, os chefes, depois decidam aí como vai ser isso. Acho que tem bastante tempo. Esse concurso, a gente pensa, talvez a gente consegue realizar ele conseguir realizar em fevereiro, a gente consegue contratar para a pessoa chegar em março, né? Contando um pouquinho aí com a agilidade da DGRH no trâmite pós-concurso aí. Mas então é basicamente isso. Então, o documento que a gente mandou para a CGU e para a CVD, ele já contém alguns dados estatísticos. A gente vai até fazer uma complementação desse documento com base na série histórica, né, de 5, 6 anos para cá. Mas nós estamos bastante otimistas com respeito a essa solicitação. Assim, o pedido de 10 professores, então, algumas pessoas me perguntaram se tem cota, se a reitoria liberou isso. Esse procedimento está sendo feito um pouco de forma inversa do que a gente sempre faz, né? Em geral, a gente sabe quantas vagas tem, e aí a gente solicita já no número certo. Agora, a gente chegou ao número de 10. O número de 10 parece razoável para a gente. Na última reunião da CVD, a Faculdade de Educação apresentou um pedido parecido e eles conseguiram 6 vagas para contratação de substitutos. Então, a gente acredita que 10 é um número bom, mas estou avisando isso porque a gente não sabe exatamente quantas serão aprovadas. Estamos pedindo 10, e todas estão muito bem justificadas. A gente tem esperança de conseguir um número bastante alto de professores para ver se alivia um pouco o primeiro semestre. Não é nem aliviar, né? Essas pessoas vão continuar dando provavelmente as mesmas disciplinas que foram atribuídas já pelos coordenadores de graduação. A vantagem é que a gente vai conseguir dar aula para turmas com menos alunos. Então, é isso, pessoal. Bom, alguma pergunta, algum comentário? Aurélio está com a mão levantada. Vou pela ordem aqui, tá? Aurélio. Não, só se está pensando no segundo semestre também ou não. Seria só o primeiro ou seria o contrato de 1 ano? Não tem nada certo? A gente vai pedir a contratação por 1 ano. Em geral, esses concursos são por 1 ano. Tá bom. E seria um concurso só? Porque eu vi que tá bem, as básicas estão bem distribuídas, né?
de pura aplicada à estatística, a ideia é fazer um só mesmo? Então, eu não sei se a gente consegue fazer um só, porque acho que é um pouco complicado fazer um concurso só. Talvez tenha que abrir. Como o DM e o DMA, essas disciplinas que têm muitos alunos, eles já dividem a carga dessas disciplinas, eu até acredito que seria possível fazer um concurso só no DM e DMA, e aí faria outro na estatística. Mas eu acho que essa decisão é dos chefes de departamento e dos coordenadores de graduação. Tá bom, eu só perguntei de curiosidade mesmo. Né? Eu acho que a decisão é para depois mesmo. Obrigado. Jaime. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, eu acho que eu não... Todos me ouvem bem? Sim. Então, eu acho que eu não preciso ficar me alongando aqui, falar sobre a angústia e o medo que passa pela comunidade docente do IMEC com essa questão da volta às aulas, né? Acho que todos estão muito preocupados, alguns mais, outros menos, né? Tá, alguns como eu que tem problemas de comorbidades, tudo que se vacinou, mas mesmo assim a gente sabe que a vacina é uma garantia e que tem que ter outras medidas, né? A máscara, etc e tal, né? E também, principalmente, né, o distanciamento social, né? Tá, isso é uma coisa extremamente importante. E aí, quando a gente fica vendo a situação da volta às aulas e essa ação que estão fazendo de tentar dividir as turmas, com a qual, claro, eu concordo inteiramente, tá? Mas me preocupa, tá? Me preocupa por causa do seguinte, eu acho que esse número, tá, de 10 docentes, né? Quer dizer, tem um outro problema, antes de falar, quer dizer, tem o problema da sala de aula, né? Quer dizer, esse é aonde vai ter mais sala de aula. Esse é uma outra coisa, né? Esse não é um problema nosso, né? Eu acho que o IMEC ele deve se prezar a procurar garantir não só as melhores condições didáticas, né, para os seus docentes, mas no presente momento as melhores condições sanitárias também, né? Tá? Então, no caso, então, tá uma sala, tá, com todo mundo com devido distanciamento social e assim por diante. Como vai uma sala para isso? Esse é um problema da reitoria, tá? Não é nosso. Né? Então, acho que a gente não deveria se preocupar com essa questão. Tá? Mas, aí que está, e aí é nesse ponto que eu entro na quantidade de docentes. Falar nos cursos com mais de 100 alunos, o Ricardo usou 100 alunos, mas isso onde se corta é uma coisa meio... eu entendo, são as salas maiores do básico, né? E assim como do PB, aquelas de baixo do PB de cima, aquelas salas enormes lá, com um monte de gente. Tá? Então, ok, nós temos um número, você está fazendo uma divisão para causa disso. Mas o problema não são só essas salas e esses cursos, são todos os cursos do IMEC que estão lá às 8 da manhã. Tá? Tanto na segunda como na quarta, depois na terça com o GA. Tá? São todos eles. Por exemplo, no semestre da pandemia, né, que começou em 2020, então, quer dizer, um retrato mais ou menos fiel do que a gente espera no próximo, né, com as turmas todas divididas. Eu estava numa sala do CB, cálculo 1 por cursão, e a turma estava lotada. Eram 70 e poucos alunos, mas a sala era uma sala pequena de 70. Então, quer dizer, a questão aqui não é só o número a quantidade de alunos numa sala, mas também o tamanho da sala. Então, 70 alunos numa sala de 70 é a mesma coisa que 140 na sala de 140. Né? Então, quer dizer, o que me preocupa é ver esse número, que eu acho que esse é um número muito baixo. Tá? E aí eu acho que a gente não tem que se preocupar com a questão do que a reitoria vai dar ou não vai dar. Tá? Acho que a nossa preocupação tem que ser garantir as melhores condições para todos os docentes. Eu fiz um pouquinho antes de começar aqui a colocação, eu fui olhar o caderno de horários de 2019 e 2020. Tá? E fui ver as turmas de cálculo 1, cálculo 2 também, que tem a turma de repetente, né? Tá? Cálculo 3, matemática 4 e métodos matemáticos. São todos cursos que dão aula às 8 da manhã, na segunda-feira e na quarta-feira. São 17 professores. São 17 que nós temos. 17. Aí nós vamos pegar o seguinte, vamos supor que esses 10 professores que venham, vamos supor que a reitoria dá os 10. Tá? Então nós vamos dividir, vamos dividir a turma de quem desses 17? Das turmas maiores, que estão nas salas de baixo ou de cima do PB, ou de baixo do CB, que são as turmas com mais de 100,
E os outros, como por exemplo aconteceu comigo, que estava numa turma com 70, numa sala de 70. Aquela coisa, um grudado no outro no CB, porque todo mundo é grudado um com o outro lá. Tá? Para você, tá, ter pelo menos 1 metro e pouquinho de distância de um para o outro, você tem que ter 2 carteiras. Pelo menos isso. Né? Então, eu quero dizer que eu entendo que de pensar que a atitude acho que está correta. Vamos dividir as turmas. Tá? Se vai ser possível ou não, eu tenho até dúvida disso, por causa do problema das salas de aula. Tá? Mas, como eu falei, esse não é um problema nosso. Tá? Eu acho que a gente, comunidade MEC, e aqui eu falo congregação, a gente tem que se preocupar em pedir, solicitar as condições sanitárias adequadas para os nossos docentes. Se a reitoria não vai dar ou não, esse é o problema da reitoria. Tá? Por isso que eu falo, a gente deveria pedir, pelo menos, como são 17 professores dando aula às 8 da manhã, tá, tanto na segunda como na quarta, só de cálculo, ainda tem essas de terça e quinta, né, com GA, tudo, né? Tem que pedir pelo menos 34. Tem 17 professores, a turma tem que dividir condições sanitárias adequadas, tem que dividir pelo menos em 3. Para manter pelo menos 2 carteiras distantes um do outro. Pelo menos 1 metro, que todo lugar a gente ouve falar que tem que pelo menos manter 1 metro, 1,5 metro por aí. Tá? Se a reitoria vai dar ou não, me desculpem, isso é problema da reitoria. E outra, é uma salvaguarda até para a gente. Porque se acontecer, Deus me livre e guarde, mas acontecer uma desgraça, morre um professor do IMEC, de quem vai jogar a culpa em quem? A gente pode falar, não, nós pedimos para a reitoria que a gente precisava de 34, 50 professores. A gente pediu 50, porque a gente sabe que a gente precisa de 50. A reitoria não deu, mas nós fizemos a nossa parte. Agora, a gente pede 10, desculpa, eu não estou criticando, eu estou entendendo a boa intenção de você, mas pede 10. E se a reitoria der 10 e acontecer uma desgraça? A reitoria vai falar, mas a gente fez o que pediram. Tudo que pediram, a gente deu. Então, eu não sei, sinceramente, eu acho, tá? Eu entendo isso, mas eu acho que o número é pequeno. E que nós, enquanto congregação, enquanto comunidade do IMEC, temos que zelar e pedir o que é o ideal para nós. Tá? Se for ou não, se diminuir, desculpa, acho que o Benito escreveu uma coisa aqui que eu não vi, né? Mas se vai dar ou não, vejam, isso não é um problema nosso. Tá? Então, bom, era isso que eu queria falar. Eu acho que a gente precisaria pedir mais. Nós temos um problema sério. Tá? O problema outro é as salas de aula, a quantidade de salas de aula. Esse é um problema que eu não sei realmente como se vai resolver. Tá? Eu lembro que em 2019, né, eu estava numa sala do PB, uma sala lotada, né, e quebrou o ar-condicionado. Então, eu fiquei umas 2 semanas para conseguir a DAC me achar uma outra sala com ar-condicionado. Né? E eu fui para outra sala, aí quando eu liguei o ar-condicionado, parecia que tinha um helicóptero decolando na sala, tamanho barulho do ar-condicionado. Então eu tinha que desligar o ar-condicionado, não podia de jeito nenhum funcionar o negócio. Né? Então não tinha uma sala que desse jeito, né? Nesse negócio. Então, sinceramente, eu não sei como vai fazer, mas como falando, isso não é um problema nosso. Tá? Então, eu acho que o pedido foi, vamos dizer assim, acho que devia ter pedido mais. Tá? Acho que deveria ter pedido mais. Por favor, não entrando numa crise, tendo o ponto de vista do mundo e falar, o que eles podem dar. Mas isso não é problema nosso. Tá? Se eles podem dar ou não, não é problema nosso. Tá? Então, bom, é isso, pessoal. Obrigado, Ricardo. Tá bom, Jaime, obrigado. Só comentar sobre... Eu concordo bastante com você. Sobre o problema é que, assim, a questão do distanciamento mesmo, a gente até tenta fazer isso aqui na Unicamp, mas em termos do Estado de São Paulo, né, o Estado de São Paulo não exige mais distanciamento nenhum para retorno de aulas em escolas. Nem essa coisa de 1 metro está vigente, ou caiu agora, vai cair no começo. Então, assim, a reitoria vai usar esse plano de São Paulo de retorno aí como base. Claro que a gente tem problemas um pouco complicados aqui, porque, por exemplo, as nossas salas não têm ventilação adequada, né? Então, assim, a sala é feita para ventilação artificial. Então... Não, eu sei, isso aí acontece com minha filha, voltou para a sala dela lá e está todo mundo na sala, só que a escola, como a turma é pequena, então eles aumentaram um pouco a distância e as janelas ficam abertas. Né? Nós temos esse agravante, e você sabe, todo mundo que a gente vê falando aí, o problema maior
não só o distanciamento, você pode estar até relativamente distante, mas é o tempo que você fica no ambiente fechado. Tá? Isso é extremamente crítico. Tá? Mesmo que você esteja distante um do outro, quanto mais tempo você ficar no ambiente fechado, é pior. Então, veja, no nosso caso, a gente ficar 2 horas no ambiente fechado, esse é um enorme perigo. Tá? Então, a nossa situação realmente é diferente. Tá? Então, mas é que tá, mas eu acho que deixa a reitoria falar que não pode. Não, o Plano de São Paulo diz isso. Mas nós fizemos a nossa parte. Tá? Isso quer dizer, a nossa parte nós pedimos. Bom. Não, tá bom. Tem um GT sobre aulas no primeiro semestre, alguma coisa assim, ele tá para divulgar o resultado. Eu tenho a impressão que eles vão deixar para divulgar o relatório desse GT perto da reunião da CEP, que, salvo engano, é 7 de dezembro. Na reunião da CEP é que vai ser colocado para votação aquela história da vacinação ser obrigatória para os alunos fazerem a matrícula, né? Eu já dei uma lida em alguns trechos de uma versão preliminar do relatório do GT, e o que está previsto é basicamente isso mesmo, não tem espaçamento mínimo e só vai exigir vacinação e o uso de máscara vai ser obrigatório. Inscritos pela ordem aqui, Samuel. Não, primeiro eu queria enfatizar que o pedido é, de fato, para as disciplinas que têm várias turmas cheias, mais de uma turma cheia. O Jaime tem razão que nós temos outras turmas que são no limite e que a densidade de por área, né, talvez seja equivalente a uma outra turma que tenha mais gente, mas tem menos versatilidade de a gente mexer. Pedirmos mais, e ainda assim, a gente pode, eventualmente, pedimos um certo número e depois ainda tem alguma calamidade, nós nunca teríamos um limite. Então, esse negócio pode ir sem concluir. Talvez a única coisa que a gente possa, de fato, antecipar e mostrar que nós estamos devidamente preocupados e queremos evitar qualquer problema, é a possibilidade de a gente ter uma saída via remota. Isso nós pedimos formalmente, nós não temos resposta, e nós temos que justificar caso a caso. E o que eu quero dizer com isso? Algumas situações, alguns casos em que a gente pode, eventualmente, ter uma turma em uma disciplina que tem várias turmas, uma turma, eventualmente, poderia ser remota. Essa seria uma forma híbrida, não do jeito que alguns estão pensando como híbrido, mas seria um tratamento híbrido de lidar com a pandemia. E aí o Jaime tocou numa coisa fundamental que a gente está insistindo bastante nos nossos discursos aqui. O tempo em sala de aula do professor tem que ser muito otimizado. Então, nós temos que aproveitar todos os recursos tecnológicos que nós desenvolvemos à marra para diminuir o tempo em sala de aula. Isso é uma questão de precaução fundamental, uma cautela fundamental, especialmente os ciclos básicos em que nós temos aquelas turmas, o CB e o PB, que é literalmente fechado. Eventualmente vai ser alguma coisa melhorada, mas ainda assim não tem janelas suficientes para ter um fluxo para considerar aberto. Ali o professor tem que, se ele passar usualmente 1h40 dentro da sala de aula, em várias aulas, né, ele tem que pensar, tem que diminuir esse tempo. Tem que diminuir esse tempo usando ferramentas, usando material prévio e deixando os alunos estudar por conta própria. Os alunos podem, eventualmente, até ficar dentro da sala de aula, mas o professor fugir nesse sentido de não ter, diminuir um pouco o tempo de contato com tantos alunos. Eu ia falar mais alguma coisa, eu esqueci. Então, se lembrar, eu falo de novo. Tá bom. Laércio? Bom, eu acho que a gente tem que ser bem pragmático em relação a isso, né? Nesse ano, tivemos o retorno dos funcionários e dos laboratórios, de aulas de laboratório também, que eu sei, e em nenhum lugar estão preservando esse distanciamento, né? Então, eu acho que a gente tem que ser bem realista
né? A reitoria não vai atender, não vai construir salas até março. Isso, eu, de antemão, acho que a gente não há planejamento, não há nenhum tipo de situação para que isso ocorra. Então, a gente pedir 10 ou 50 ou 100 docentes, isso não vai adiantar em nada. Eu acho que o que nós estamos querendo fazer é minimizar turmas muito grandes, né? Uma outra coisa importante é que a gente está partindo do pressuposto que todos estarão vacinados, né? Todos estarão vacinados. E de uma certa forma, mantendo máscaras, eu acho que isso deve ocorrer, né? E higienização das mãos. Agora, quanto ao distanciamento, eu acho que a gente deveria, por enquanto, relevar isso. Acho que o tempo de permanência ali, basta você ficar 10 ou 15 ou 20 minutos, se tem alguém ali para contagiar, isso vai ocorrer. Não é a questão não é a questão de ficar 1h30 dentro da sala que isso vai que aumenta o risco de um contágio. Eu acho que não é bem por aí. É claro que se você tem alguém ali transmitindo, né, sem máscara, sem nada, isso deve ocorrer, né? Em todas as escolas que eu conheço hoje não existe isso, né? Então, eu acho que a reitoria não vai levar isso em consideração. Então, se ela não vai levar isso em consideração, eu acho que o que foi feito até agora, de pedir esse número 10, eu acho que é o essencial para nos atender agora e acabar com as turmas grandes, né? Que, inclusive, foi muito bem lembrado aqui, eu tinha turma de 90 que era colocada numa sala de 90, mas, na verdade, não cabia 90, cabia 70, né? Ficava 20 pelo chão. Então, agora, a organização disso, eu acho que tem que ser bem feita e não deixar isso, e tem que ser cobrada, acho que, pelas unidades, né? Eu acho que qualquer coisa que saia fora, pelo menos do padrão que nós esperamos, por isso que eu disse, se a gente deixar tudo no colo da reitoria, os prejudicados serão nós mesmos por isso. Então, por isso que eu acho que a gente deveria planejar um semestre de acordo com o número base de alunos que nós temos, levando em consideração todas as restrições que teremos em relação a estar ali, né? E, a partir daí, a gente faz o planejamento. Porque eu acho que deixar tudo no colo da reitoria agora, apenas por uma questão de mérito, eu acho que a gente não vai a lugar nenhum. Eu vi o Ademir agora, talvez ele seja o Ademir, é o próximo. Oi, pessoal, boa tarde. Assim, eu partilho de tudo que o pessoal, todo mundo falou aqui. Certamente, essa ideia não seja a melhor solução dos nossos problemas e tudo, concordo com tudo que o Jaime falou, Samuel. Mas uma coisa que o Samuel comentou, o Paulo já tinha falado, acho que na congregação passada, a questão das aulas remotas, né? O Carlos enfatizou que só vão acontecer se muito bem justificadas e tudo mais. Mas eu confesso que eu tenho dificuldade de entender, né, por que a reitoria não aceita isso. Não sei se vocês colocou a questão das turmas especiais. Na turma especiais, a gente pode colocar 600 alunos na turma especial, o aluno só vem fazer aqui a prova e está tudo bem. Agora, por que a gente não pode ter... acho que eu entendi o que o Samuel quis dizer com o modelo híbrido aí. Por exemplo, na turma de cálculo 1, a gente poderia ter, ao invés de ter 10 turmas, que tenha 5 turmas, coloca outros 500 alunos de forma virtual, né? E esses alunos poderiam vir aqui e simplesmente fazer a prova. Eu vejo como um modelo, uma tentativa de solução, talvez, sem gerar muitos custos, que seja muito mais eficiente, do certo ponto de vista, nesse que todo mundo está pensando. Agora, eu não consigo entender por que isso não possa ser um argumento que a reitoria aceite. Né? Assim,
E, inclusive, foi segunda-feira eu vim para cá, estava ouvindo a CBN, já saiu uma pesquisa, né, de que alguns alunos, inclusive, preferem aula remota, vamos usar esse termo, né, do que presencial. Então, você poderia, inclusive, dar a possibilidade do aluno, você quer fazer presencial, você quer de forma virtual. Eu acho que todo mundo no IMEC está, a maneira remota como está sendo, todo mundo está dando a aula ao vivo, ou pelo menos nos cursos de cálculo, estou falando pelos cursos de cálculo, todo mundo está procedendo dessa forma, né? Então, eu não sei se valeria a pena insistir nessa ideia, né? Eu acho que, como você falou, ainda não teve um retorno, mas eu não sei, para mim seria algo muito mais eficiente. É isso, obrigado. Odemir, eu concordo plenamente com você. Eu acho que algum regime híbrido aí, alguma coisa, nos cálculos, a gente acaba dando exemplo mais de cálculo, porque universo a gente conhece mais, né? Você pode fazer até um revezamento mais ou menos igual as escolas fizeram, né? As escolas faziam uma turma aí uma semana, outra aí na outra semana. E assim, a gente foi produzido muito material, né? Durante esses 4 semestres remotos aí, muito material de boa qualidade foi produzido, poderia ser usado para esse tipo de coisa. Eu posso fazer só um parênteses do Ademir? Diga. Tatiana, você me permite? Não, Ademir, a ideia é exatamente ter essa maneira de diminuir a densidade de alunos nas salas de aulas que estão alocadas. O conceito, no entanto, que a gente até concorda é que o ensino presencial tem uma superioridade em termos pedagógicos, de contato e tudo mais. Então, na medida do possível, nós vamos ter mais gente, mesmo tendo essa opção, nós vamos ter muito mais gente de forma presencial do que alguns em forma remota. Então, a gente não pensaria em ter turmas remotas muito grandes para isso. Mas você já levantou bem, nós estamos tentando estimular para que todas as disciplinas que tradicionalmente têm grandes reprovações, a gente tenha as turmas porcentagem. As turmas porcentagens só atende, não sei se vocês sabem, só atende os alunos que foram reprovados no semestre anterior. Então, não é uma turma para atender todo mundo. Mas já aliviaria um pouco a matrícula de gente que não precisaria se matricular presencialmente. E aí nós estamos, por exemplo, nós já montamos um horário formal que terá uma turma que vai ser de MS 211, que nós estamos justificando para que seja de forma remota. Quem vai se matricular nessa turma ainda é uma discussão complicada. E nós estamos, então, privilegiando os alunos que estão de maneira em dia, né? Não estão. Nós estamos colocando de forma presencial os alunos que não estão defasados e, eventualmente, os alunos que estão defasados, a gente empurra para o remoto. Essa vai ser uma possibilidade que nós vamos privilegiar para MS 211, que nós vamos tentar abrir uma turma de forma remota. Então, é só para dar um exemplo para você de como é que funciona. Ok, obrigado, Samuel. Vai, Tati. Só falando de novo, assim, eu acho que pedir essas vagas ajudaria, inclusive ajudaria mesmo que a gente não tivesse nem passado por uma pandemia, né? Eu não sei, a gente está notando um número gigantesco de alunos em cada turma, mesmo nas eletivas. Por exemplo, a gente listou lá as disciplinas, né? Que tradicionalmente tem 120 vagas. Mas na estatística é comum eu olhar na demanda agora, uma disciplina eletiva tem lá 100 alunos, sabe assim? 90 alunos, turmas que antes era de 60, 70. Então, assim, e o que me preocupa é exatamente isso que o Jaime colocou, a densidade de alunos na sala. Tanto que eu montei lá, né? A gente tinha até ontem, né, para colocar lá, definir os horários das disciplinas e tudo mais. Se eu mudo a disciplina, por exemplo, de 120 alunos para 90,
A DAC vai olhar e vai mudar a minha sala para uma sala de 90. Então, assim, a distância entre os alunos vai continuar a mesma. E de 120 alunos e 90 ainda é um número gigantesco de alunos. Eu acho que não... Sabe assim, é trocar uma dúzia por 9, né? Então, assim, eu acho que eu fico frustrada, né, com essa falta de liderança, e eu acho que, aí voltando no que a gente discutiu na outra assembleia, o que eu estou fazendo? Eu deixei as 120 vagas na esperança de ter a sala para 120 alunos e nós vamos achar uma solução local. Seja essa de vamos fazer igual às escolas, será que a gente tem filho na escola, gente? Desde outubro do ano passado a coisa funcionou, nem com isso a gente aprendeu, sabe? Que nem o Ricardo falou, vamos fazer rodízio. Pedagogicamente é o melhor? Não é, mas pedagogicamente a gente já tem danos causados, já. Então, assim, é tentar minimizar o prejuízo, mas também a gente não pode abrir mão da nossa segurança, né? Então, é mais deixar registrado essas coisas e essa frustração, né? De falta de liderança e sentir que eu acho que vai ficar tudo na nossa mão mesmo. Olha, me permite uma parte apenas do que a Tatiana está falando. Em relação até a... realmente, se você tem razão, os números têm crescido, né, de uma maneira astronômica até. A taxa de crescimento aí está fora de controle até. Agora, eu acho o seguinte, por exemplo, nessas 3 disciplinas que eu dei online, muitos dos alunos deixavam para assistir, não assistiam, eu sempre dei cursos síncronos, né, que seriam o mais perto do presencial, e eu notei que grande parte dos alunos preferiam assistir às aulas em outro horário porque eu gravava, né? Então, partindo desse pressuposto e levando isso para o presencial, a gente vai voltar ao que era antes. Eu tinha lá 80 alunos na sala, mas, na verdade, não eram os 80 que frequentavam, né? A gente sempre tinha uma redução substancial. Agora, eu acho que a ideia básica seria, então, aproveitar esse resíduo que nós temos, né, e levar isso exatamente para o remoto, né? Não sei de que maneira, mas eu acho que seria uma forma de otimizar esse número que a gente está desejando, né? Ou seja, fazendo com que as turmas de fato sejam menores e deixando um grande trabalho. Muitos docentes aqui já têm cursos já gravados. Eu sei aí que já fizeram uma primeira, segunda e uma terceira experiência, está pronta para ser utilizada, né? Ou seja, ao invés da gente construir um banco de dados, construir um banco de aulas mesmo, né? Que seria próprio para que alunos... seria uma turma estrela, né? Talvez o porcentagem, né? Essencialmente remota. A participação do aluno não é menor, né, no remoto, é porque no remoto não é cobrada a frequência. Então, ele só tem a opção de, tipo, não aparecer mesmo e dizer que vai assistir depois. No presencial, a pessoa está lá de corpo físico, mas se ele está prestando atenção na aula, né, também é outra história, que aí a gente cobra a presença, né, e o aluno tem que estar lá. Inclusive, esse foi um dos pedidos que a gente fez quando teve a conversa com o pró-reitor de graduação, sobre a presença, né? A gente não poderia continuar considerando presença dada, né? Que a gente também não teve resposta. O Jaime está na fila, mas assim, de fato, tem muitas perguntas sem resposta nessa implementação desse primeiro semestre. E assim, a gente estava, até um mês atrás, a gente estava no mundo inteiro com uma certa situação da pandemia, aparentemente controlada, vacina subindo, mesmo em lugares onde as pessoas são resistentes com a vacinação, parecia que 70% de pessoas vacinadas era suficiente para controlar, e agora começa, em alguns lugares, a subir bastante. Né? Eu estava ouvindo, acho que ontem na CBN, que a França tem fechado algumas escolas, né, em regiões onde a pandemia volta, onde os números voltam a subir. Então, assim, no Brasil, tem que lembrar que as nossas aulas começam exatamente depois do Carnaval, né? Isso é um ponto muito importante no Brasil. A gente está caminhando... Bom, a gente estava caminhando para um Carnaval tradicional brasileiro, né? Quase com uma comemoração de fim de pandemia, né?
muitos lugares agora começam também já a cancelar o carnaval, porque certamente vai ser uma época onde a gente vai ter um pico aí de teste de pessoas positivas, né, de contaminações. Então é preocupante. Muito sinceramente, às vezes eu acho que a gente está planejando um primeiro semestre normal, com aulas presenciais, e a gente vai ser atropelado em janeiro, fevereiro, por um outro pico da pandemia, talvez tenha que voltar tudo para remoto. Viu? Então, fora as baladas dos alunos, né? Pois é. O retorno a partir do ano que vem tem uma proposta de que, para você voltar ao presencial, bom, docentes e funcionários, acho que todos já voltaram, mas tem uma proposta para os alunos de não precisar fazer testagem PCR, né? O que, sinceramente, com a política de testagem PCR que tem sido utilizada na Unicamp, eu até concordo. Pelo menos você vai economizar dinheiro, né? Porque você testa o PCR uma vez só e nunca mais testa. Então, enfim. Você pode testar na sexta-feira, pode viajar no fim de semana, se contaminar, quando sair o resultado negativo, você já está com Covid. E você nunca mais vai testar. Tá complicado, viu? Jaime está com a mão levantada. Bom, antes de tocar no assunto que eu quero falar, deixa eu pegar um pequeno parênteses. O Ademir falou que alguns alunos fizeram uma pesquisa que preferem aulas virtuais, né? Eu devo dizer também que eu prefiro reuniões virtuais. Essas são ótimas, ainda mais que a gente pode ficar de chinelo, né? Mas, então, eu defendo que a gente normalize o uso de chinelo nas reuniões presenciais, para juntar o melhor dos dois mundos, viu? Mas então, na reunião passada, eu falei que eu achava que a gente fosse sair alguma solução da reitoria, era melhor esperar sentado, ficar bem sentado, sabe, pedir pizza, sabe, não pode esperar isso, que a gente deveria achar uma solução nossa, tá, para o nosso problema, e a gente deveria fazer isso. E eu também acho que foi o que o Ademir também falou sobre não entender como certas coisas são feitas, por que não pode, por que tem que pedir autorização para isso ou para aquilo. E realmente até eu não consigo entender por que a gente não pode realmente misturar, tá, uma turma, aulas à distância com aulas presenciais. Em que sentido? Tá? Eu acho que a experiência aí é a experiência boa do cálculo, né? Dos cálculos, né? Que você tem as aulas, vamos dizer, as aulas teóricas, e aí você tem as aulas de exercícios, né? E eu não tenho a menor dúvida, tá, que a aula mais importante é a aula de exercício. Tá? É onde o cara aprende a botar a mão na massa. Tá? Você vê o professor lá falando, é uma coisa, mas fazendo, resolvendo o problema, porque muitas vezes o papel do professor acaba sendo mais ou menos de ler o que está no livro. Não é que ele faz isso, óbvio, né? Mas é o material que está exposto, tá? É uma exposição que está fazendo. Botar a mão na massa é uma outra história. Tá? E isso é importante, a aula de exercício, e isso é uma coisa que tem que ser, de uma certa forma, presencial. Porque você vê o aluno fazendo, você discute, ele bota a dúvida na hora que você está fazendo o problema, aonde ele surge. Então, esse é um aspecto muito importante. Né? Então, eu fico me pensando por que a gente não poderia fazer, por exemplo, algo como, vou pegar o exemplo do cálculo 1, que é o maior, né, o maior de todos os problemas aí, né? Tá? Como se você não pudesse fazer as aulas, vamos dizer, as aulas teóricas, né, como se fossem elas online. Eu escolheria, por exemplo, eu não vejo, sinceramente, uma diferença entre uma aula presencial, se você tivesse uma coisa lá com 100 alunos numa sala de aula, ou um auditório com 1000. Desde que você tivesse uma acústica boa, um som, telão para quem está lá no fundo, alguma coisa, se tivesse uma coisa bem feita, eu não vejo qual é a diferença, porque o professor não vai poder, passou de 20, 30, você ter 100 ou 1000, é a mesma coisa, saturou o negócio. Né? Então, mais ou menos essa ideia de você ter uma coisa maciça, em massa, não maciça, né? Em massa, qual o problema de você ter, tá, essa aula, que seria uma aula teórica, né? Estava uma aula expositiva, você escolhia um professor e aí você transmitia e gravava, né? Transmitia e gravava, né, a aula. O cara que estivesse assistindo podia até fazer alguma pergunta ao vivo ou não. Né? Então, todos assistiriam isso e o resto das outras aulas, né, as outras seriam presencialmente. Por exemplo, você pode pegar, como um curso de cálculo, ele tem 3 dias por semana. Que a gente dividisse a turma em 3, cada turma faria exercícios de um dia, né? E aqueles que não, né, a turma, por exemplo, uma turma faz as aulas de exercício na segunda-feira. Na quarta e na sexta, ele fica vendo as aulas teóricas.
Tá? E aí você pode até fazer, sei lá, 3 professores diferentes, se o professor não gostou de um, porque um professor dá aula na segunda e na quarta, o outro dá na quarta e na sexta, e o outro dá na sexta e na segunda. Tá? 3 vezes transmitindo as 3 e gravando, 3 professores diferentes. Então, misturava tudo, o que a gente separava eram as turmas, onde aí cada professor iria dar sua aula de exercício nessa turma menor. Né? Porque, sinceramente, eu não vejo por que precisa estar todo mundo... Sabe? É uma coisa que o aluno vai ter o contato com o professor, vai poder conversar com ele, vai falar, professor, eu tive dúvida naquilo ali, não sei o que, na hora do exercício. Enfim, eu acho que é uma solução que a gente podia pensar. Não sei, vocês que o Samuel que está cuidando, que ele está onde a gente joga as coisas no Samuel, né, o alvo, talvez. Né? Então, para pensar, né, nisso, numa coisa isso aí, mas acho que pode ser uma solução que a gente vai fazer. Quer dizer, eu acho que o importante acho que o nosso maior problema, poucas pessoas na sala de aula. Tá? E manter distância, e poucas pessoas. Tá? Claro, quanto menos tempo na sala, também melhor, óbvio, também. Se é possível colocar isso, não sei como, mas enfim. Tá? Mas isso a gente conseguiria, dividir bem as turmas. E aí, fazendo essas aulas teóricas, por exemplo, como eu falei, você tem um professor que dá, transmite e grava, em 2 dias, depois dos outros 2, dos 2, enfim. Tá? Eu acho que isso poderia ser, não sei se vocês pensam um pouco, aí, mas podia ser uma solução que a gente arrumasse, pelo menos... Tá? Eu acho que poderia aliviar um pouco. Não perde a coisa presencial, né? O aluno pode estar lá. Enfim, Samuel, pensa aí. Tá? Bom, é isso. Não, essa é uma ideia, já foi ventilada mesmo e é boa. Existe um momento não estacionário, que é o início, né? Que como é que você vai dividir? Então, 2/3 da turma não vai ter a primeira aula, não vai ter aula de exercício, aí depois entra em fase, e aí entra no regime estacionário, e aí quando chegar na avaliação, existe aquele também o retorno para todo mundo chegar em fase, ou então vai fazer 3 avaliações aí, que vai matar o professor para fazer 3 provas diferentes e equivalentes. Mas é uma coisa para pensar, legal. Gente, assim, o resumo de todas as falas aqui é um só, né? Eu acho que todo mundo gostaria de estar sendo mais ouvido aí pela reitoria nessas questões. Eu acho que são questões que afetam todo mundo e, bom, aí os coordenadores de graduação, de pós, estão participando dos comitês centrais aí. Espero que, eu não sei como estão sendo as discussões. A gente acaba sabendo das coisas, assim, mesmo lá falando até em nome do Paulo aí, que participa das reuniões, a gente sabe quando existe o documento, né? Quando existe relatório do GT e tal, a gente tem pouca coisa da construção. Então fica difícil aí colocar alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que se manifestar, sim, sobre isso. Acho que para quem é do IMEC, é membro dos conselhos de administração superior aí, acho que as reuniões de dezembro vão ser muito importantes, a reunião tanto da CEP quanto a própria reunião do Consul, onde muitas coisas serão definidas aí. Tem que ficar de olho, então a gente fica de olho na pauta e questionar os nossos representantes aí nessas câmaras sobre atitudes, né? Sobre como que vai ser de verdade aí. Bom, se não tiverem mais manifestações, então eu vou colocar para votação essa homologação desse ad referendo, essa solicitação de vagas. Eu soube hoje que vai ter, a gente vai conseguir estar até em pauta da CAD de dezembro, então estamos com um bom prazo aí. Lu, você fez o formulário para votação? Vou colocar. Sim, já vou colocar. Colocando em votação, então, o item único aí da congregação. Eu não voto, tem que lembrar de não votar. Isso. E eu tentarei levar para a reunião do dia 2 de dezembro todas as considerações que foram feitas aí. Reunião com a vice-reitora e com o pró-reitor de graduação. Como é que estamos aí na votação? Nós estamos com 17 votantes, e aí tá faltando 2 respostas ainda. Agora está faltando uma. Agora sim. Então, a gente teve 17 votos favoráveis. Muito bom. Pessoal, isso aí. Muito obrigado por
aceitarem participar dessa. Assim, a gente teve duas reuniões marcadas de última hora, né? Uma era para mandar os concursos do DM e outra era essa agora para mandar as outras vagas. Sim, a gente tenta não fazer isso, a gente sabe que todo mundo está com tempo escasso aí, mas quero agradecer a todo mundo, acho que o assunto é de importância para todos os departamentos do IMEC, para todo mundo. Então, brigadão e, bom, dezembro tem congregação, viu? Semana aí. Até dezembro.